Olá, sejam todas bem-vindas, bem-vindos a essa última câmara de alinhamentos dos chakras. Hoje a gente vai trabalhar o chakra humeral. Estava aqui conversando com as meninas presentes, o copinho d'água para tomar durante ou depois. É, Esse chakra ele é pouco conhecido, difundido, né, como os 7 chakras principais, porque ele tem uma relação direta com a mediunidade. Só que também eu acredito que ele tem muita associação com crenças também porque eu estava pesquisando algumas matérias para trazer, porque é muita informação, né? Eles falaram, coloca alguns estudos que eu fiz ali, eu tenho o conhecimento dele, todos os meus trabalhos com as pessoas eu atuo com esse chácara direto. Então, não tem como eu alinhar o set e não trabalhar ele. Então, eu fui instruída assim, então assim eu faço. E aí, quando eles passaram essa câmara, que a gente vai em diversas. é, cada câmara que a gente vai e acesso, o que eles me falaram e me mostraram nesse percurso nosso? Ah, se você tem afinidade, se a tua tela mental, se o teu corpo físico já se sintonizou com uma câmara, e aí lembra uma câmara, por exemplo, de uma nave, ou com a referência do Ashta, ou com a referência dos arcturianos. É... Beleza. É... Ok, tá certo. O que a gente precisava para esse alinhamento? O corpo físico se sentir confortável. Qual é o chamado dessas câmaras? E o porquê que foi muito pouco divulgado por mim, a pedido deles, por teimosia minha, não deles, né? É, porque era um trabalho que eles me passavam assim: levem para onde a pessoa se sinta confortável. Eu posso conduzi-la para uma nave, conduzir para uma cápsula, mas o corpo precisa estar em contato. Estamos chegando numa fase em que o corpo tem que estar integrado juntos, para que o corpo comece a ele dar o boot, realmente, tirar aquele fio, daquela conexão, daquela sincronicidade e ele atuar ali em frequências, porque a gente começa a expandir a consciência. Aí vai vindo do sétimo, sexto, quinto, quarto, pum, chegou na terceira. Então, e o nosso corpo, mesmo que a gente troca, né? Hoje talvez dessa vez eu vim morena, cabelo escuro, com a pele clara, mas eu trago sardas, então eu trago uma mixigenação de outras vidas que eu possa ter sido negra. Então, por mais que esta matéria aqui, esse avatar tenha aqui um nome e uma data, um código, né? Aterrando, ela tem também muitas memórias. E ele está em constante contato com o quê? Com o campo mórfico da Terra, com a memória contida da Terra. Então, em algum momento a gente cruza com uma outra pessoa, passa por uma outra pessoa, passa em certos lugares e a gente sente aquela frequência. Então, o por isso de trabalhar o oitavo, que é o umeral, que ele capta. E tem um processo que estava lendo aqui para estar falando para as meninas, relembrando, porque tem muita matéria, cada um defende o seu ponto de vista e tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que ouvir a informação, trazer para o coração, sentir como o download é feito e, em cima disso, vivenciar, experienciar para tirar sua própria conclusão, não comprar, assinar embaixo sem, né? Então, para mim, eu fui descobrir desses chakras foi depois da gestação, porque na gestação eles não podem mexer tanto, né?
porque a gente já tá uma torneira aberta. E aí, quando eu pari, que eu falava assim, meu Deus, dor, parece minhas asas, é alguma coisa nas minhas asas. Eu só falava isso. E eu não entendia. Até que tem um senhor que ele cuidou de mim o pós, com naturopatia, e, e ele falava, realmente, é as asas. E aí a gente fez esse trabalho juntos, e quando eu fui estudar, que aí eles foram me orientando, eu associei o meral com as asas. E faço a minha analogia, a minha associação, os anjos caídos, né? Que cortamos as nossas asas. Então, eu acredito que ele tem essa associação. Eu posso confirmar? Eu posso assinar embaixo? Não. É o que eu sinto, é a informação que eu tenho. É algo que me traz muita. Me traz uma expansão. E o meu corpo, ele reage quando eu falo isso, né? Então, por isso que eu. E quando eles me falaram dessa câmara dos 8, eu falava assim, o humeral. Aí ele falava assim, porque você começou nesse processo do raiz, enraizar, e indo, elevando, trazendo esse fio, né, de prata, esse alinhamento num centro. Porém, você já tem uma noção do que é teu, o que é fora, e o que é ambiente. E o que você vai estar recebendo de novo? Porque o humeral ele está coligado com o nosso campo espiritual. Ele acessa também as informações dos planos não visíveis, dos outros planos e do ambiente. Então, como eu posso ir aqui, como humana, acessar frequências na neutralidade do zero, ou da terceira dimensão, ou subir, tanto na horizontal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, ou menos 0, menos 1, menos 2, menos 3, tanto na horizontal como na vertical. Então, o Meral, ele capta isso. E ele também é conhecido como o nosso chácara de proteção. Porque em algum momento, na minha ignorância, quando eu falei das asas, que eu fui lá e falando, tá doendo. Nossa, parece que é minhas asas, não sei te explicar. Porque eu sentia, né? E, e eles. E nesse processo, muito engraçado, porque foi na minha cesárea, depois da anestesia, na quarta que eles conseguiram me acertar. Só que irradiava tudo, tudo nas minhas costas. E ele, então ele capta o ambiente. Então ele capta todos esses tipos de frequência, só que eu era ignorante, então eu não sabia. Então eu estava vivendo fases, conectando, tendo oscilações nessa loucura que foi a gestação, acessando várias dimensões ao mesmo tempo, desde uma neutralidade. Ah, é normal, né? A gestação, puerpérios, hormônios a milhão. E o meu campo com essa doideira, ele também oscilava. Então ele oscilava tanto para cima quanto para baixo, sabe? Então, e quando a gente começa a adentrar nesse universo do autoconhecimento, entender que tem as energias, entender que tem o polo positivo e o polo negativo aqui nessa dualidade, e o objetivo é a gente integrar, nada do mais, no meu ponto de vista, a pedido do comando, nada mais justo que a gente reconhecer isso e ativar esse chácara. Reconhecer esse chácara, observar, trazer o conhecimento e se estudar, porque ele é o que nos liga para nossa mediunidade. Ele é o que nos liga para o que está lá no intangível nosso. E é o que nos sustenta aqui. Então ele é muito importante. E tem estudos, tem fatos, fotos, né, na internet, de implantes de chips. Aonde? Coluna vertebral, pescoço, nuca.
porque aí ele pega dentro da medula humana o fluxo de energia e ele atua dentro do humeral. E aí eu no curso do Reiki, a segunda turma que eu puxei, a primeira não, mas a segunda, terceira que foi com o rapaz, ele falou assim, Camila, tu traz tanta informação rica. Eu falei, pois é, né? Podia fazer um workshop, ficar cobrando picado, né? Mas não estamos aqui junto? Não tá todo mundo junto aqui? Se você abre um pouquinho, você já não me ilumina? Gente, é informações básicas que o pica da galáxias aí, a grande maioria não passa. Se vende, vem, sabe? Vende picado. Pelo amor de Deus, a prosperidade chega para todo mundo. Mas assim, trazer essa consciência, trazer esse olhar, trazer esse discernimento de saber, tá, existe chip? Existe implante? Existe nanotecnologia na gente? Existe. Tem estudos? Tem. Por onde entra? Ah, eles usam ali, né, de cirurgia, de alguma coisa que a gente vai fazer no corpo para infiltrar. Geralmente é aonde? Coluna vertebral. Por que a coluna? Kundalini, coluna, humeral. E não se falam do humeral. Eu não estou aqui julgando, não é isso, não. É trazendo um pouco de assim, trazendo uma clareza assim, o que estão falando aí fora? O que aquela pessoa traz de conhecimento? De novo, o que meu corpo está relendo com aquilo ali? Como que meu corpo sente? Eu sinto que eu tenho um pouco mais, então eu vou um pouco mais para frente. Eu vou buscar outros meios. Que nem na minha apostila do Reiki eu não coloquei, mas aqui quem tá aqui eu falo, o numeral. Apliquem numeral. Como? Imagina você aqui atrás. Então, quando eles me falaram, eu eu fiquei um pouco insegura, vou dizer a palavra, porque eu falei, cara, tipo, vamos entrar com o numeral ali, vamos. E se você pesquisa na internet, tem informações que falam assim, não é todo mundo que tem um numeral. A gente é um ser, todos somos médiums, seres espiritualizados. Alguns negam, alguns não querem nem saber, tá tudo certo. Continua aqui só humano, mas tem. Então, eu tô trazendo isso. Eles pediram para eu estudar, porque às vezes eu deixo as coisas muito soltas, e eles falaram: não, eu cheguei aqui, era 10 para as 6, para trazer, para ler isso e trazer, porque a minha concepção aqui não tem como eu sair do meu corpo físico e voar ou andar. Eu sempre vou, imagino voando mesmo, com asas. Eu gosto disso. Sem eu cuidar dele lá atrás. Então, e é tão lindo isso, porque quando a gente falava das curandeiras lá passadas, e hoje quem trabalha, a gente fala o banho, você joga da cabeça para baixo, né? Acho que a Elisa caiu. A gente joga não, da cabeça para baixo. Só que você tá aqui assim, né, ó. Ó, já vai direto nas costas, na frente e nas costas. Então ter essa consciência, porque e ele tá ligado. Olha que lindo isso. E também como dá para deixar uma ponta de interrogação assim, de trazer clareza. Ele tá associado aos pulmões. Os pulmões têm a ver o quê? Com respiração. E o que a gente precisa como humano para conectar a nossa consciência da consciência, o nosso ser divino – nas meditações, o que é respiração.
Só que se ele tá desregulado, lá atrás. A tristeza fica onde? Pulmão? Como que eu vou pesada? Então, assim, para trazer essa consciência mesmo, sabe? Tá tudo muito lindo, tá tudo muita informação, muito isso. Ou só eu que fico muito louca, assim, vendo que sempre é a mesma coisa, um puxa, outro 50 puxa a mesma coisa, sabe? E o que que a gente, o nosso corpo, então, assim, a gente tá aterrando, a gente tá subindo e a gente tem que aterrar, porque quando eu aterro, eu guardo as minhas asas e elas ficam só captando. E eu finco meus pés como se fosse uma garra de uma águia, sabe? E ali, ó, eu alinho tudo. Essa aspiral pega. Só que se eu tô numa projeção, se eu tô num processo, se eu tô num ambiente legal, eu não quero ir embora. Às vezes eu não tenho vontade de sair voando daqui. Olha isso. Então, trazer essa consciência para vocês, eu me alonguei, estudem, pesquisam, busquem essa informação para porque aí a gente entende o que os nossos irmãos estão fazendo também numa câmara. Não é só lá. Como eu venho com a pegada do corpo e aterrando isso, por isso que imagina câmaras, já veio cristal, já veio bolha, já veio várias formas para a gente sair só daquela maca, daquela câmara, ou dentro de uma nave. Tá, só que se você entende que você está indo para uma câmara lá, que lá eles vão remover chips, implantes, nanotecnologia, vai trabalhar seu sistema imunológico, vai reformular o teu sistema re- imunológico, reprogramar a tua medula, reprogramar teu sistema sanguíneo, fazer uma limpeza, uma antioxidação do teu corpo. Por quê? Porque tem chip, porque tem implantes, porque tem nanotecnologia e pega nas asas. Tudo na medula, tudo na coluna vertebral, tudo na Kundalini para ela não elevar. Quando a gente traz essa consciência, eu falo assim, então tá, se eu tenho um chácara aqui, e olha só, oração de Miguel, em cima, baixo, direita, esquerda, frente e trás. Mas não é claro declarado. E às vezes a gente está tomando golpe lá atrás. Só que lá atrás está ouvindo, tá nos dizendo, porque esse chakra humeral ele tá ligado com a nossa intuição. Ele tá ligado, ele tá pegando toda a informação aqui, ó. É a gola do capuz, ó. Só que eu tô ignorando, eu só quero pôr o capuz. E ele tá aqui, ó. Ó o vento batendo aqui, ele falando, ô, se liga, tô aqui. Ó, tá neutro, ó, parou de voar, bater. Ó, tá tendo um alarde aqui, e aí? Aí lá não, tá de costas, né? Ah, tô ali. Não é mais. Esse processo nosso de expansão de consciência é a gente largar no processo esse caminhar de infantil, de que né, a criança tem um super anjo da guarda, só que a gente vai buscando, né? A gente vai aderindo, a gente vai crescendo, então a gente vai saber que a gente vai para uma câmara e que vão fazer um processo e que como a gente volta dessa câmara, como que eu mantenho essa câmara? Eu tenho a livre escolha, eu tenho livre arbítrio, eu busco conhecimento. Então, assim, eu não vou só proteger meus sete chakras de fazer sinal da cruz antigamente e as costas. Porque não tinha essa informação, mas a gente tem agora, tá? Me estendi demais para falar isso, porque eu senti no coração de trazer isso. E vamos embora voar.
Então a gente vai. Deixa eu pegar aqui a musiquinha, não sei se o som tá bom. A gente vai trabalhando essa. A gente vai. Tá gravando, tá? A gente vai iniciar hoje essa brincadeira, esse antes de irmos para qualquer lugar, a gente vai se conectar com esse chácara humeral. A pedido deles, a gente, como humanos, nessa grande experiência, a gente vai entrar em contato. Então, a gente começa com uma respiração lenta, vai respirando, trazendo atenção para a respiração. Tenta trazer a respiração, tenta trazer um acompanhamento do mental na respiração, como se você inspirasse e observasse ele circular. E joga, quando você respirar, for inspirar o ar, quando ele passar no chakra humeral nas suas costas, que ele aqueça de dentro para fora, que você sinta o ar passando no seu chakra humeral, assim como ele vai passar em todos os chakras. A gente começa inspirando a energia cósmica, a energia telúrica, o nosso prana vital. A gente vai devagarzinho, inspirando, dá uma seguradinha o máximo que consegue e solta os bloqueios. Vai soltando. Vai sentindo no seu chakra cardíaco surgir a chama trina no seu coração, no seu chakra cardíaco. E a sua chama trina, ela é da sua cor, não só do padrão dourado, rosa e azul. Ela vai ter uma cor peculiar, que é sua, da sua família monádica. De repente, ela leva essa cor como se fosse uma quarta cor nessa chama trina, que é a cor do seu chakra humeral. Sente na palma das suas mãos, traz para a palma das suas mãos a energia do chakra humeral, para vocês reconhecerem na sua arte do sentir, no seu tato. Sente como vibra, como circula, qual é a sensação que você traz nas palmas das suas mãos. Se elas estão quentes, se elas estão geladas, se elas estão formigando. Sente, observa como o sangue circula. É como se fizesse um ping-pong. E agora, para facilitar a conexão, imagina o movimento circular no sentido anti-horário, uma espiral entre as suas asas, no meio das costas, e ela vai aumentando até ela pegar
a entrada ali do cóccix até a nuca. E esse mesmo movimento vai indo para a palma das suas mãos. E esse é o comando do sentido anti-horário, limpando, transmutando o chakra humeral no sentido anti-horário. Vai respirando. E agora, para a gente iniciar o processo de subida para as câmaras e a câmara da sua maneira, do que pintar na sua tela mental. Hoje, muito forte, e acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo aqui nas câmeras, se não me falha a memória humana, a gente está com a presença do segundo sol central, trazendo aquecimento, trazendo calor, trazendo a sua força de iluminação para alinhar, remover todos os bloqueios, tudo que impedem da gente se conectar com a verdade de forma mais leve, de forma sutil, profunda, só que mais amorosa. Então, esse segundo sol, sol central, ele vai adentrando o nosso ambiente, a nossa tela mental, e vai trazendo esse aquecimento de uma forma confortável, mas ele vai aquecendo para liberar tanto no corpo físico como nos outros 6 corpos, onde existe algum bloqueio, um desajuste, e que acaba interferindo através da absorção, né? Absorver através do chakra humeral o desalinhamento dos 7 chakras principais. O humeral também está ligado ao plexo solar. A gente capta, a gente capta energia, informações e a gente cria, ou no amor ou no medo. Hoje também, com a presença dos nossos irmãos intraterrenos, nos ajudando a aterrar e a reconhecer aqui em Gaia, trabalho unidos com o Sol Central, o reconhecimento desse chakra e esse alinhamento. Na presença do Arcanjo Metatron, Arcanjo Miguel, Arcanjo Samuel e Arcanjo Rafael. Quem vai conduzir a gente voar ou caminhar
é os nossos irmãos sirianos. E quem está sustentando a matéria, o corpo da matéria, esse avatar, é os nossos irmãos intraterrenos. Então, a pedido, a gente vai primeiro, na minha consciência, unir as câmaras num lugar aqui em Gaia. A gente vai descer para o centro da Terra. A gente vai unir para esse centro da Terra e a gente vai como se fosse para um deserto muito forte, a presença da deusa Ísis com as suas asas representando. E a Câmara hoje, diferente de materiais, metais, o que a nossa tela mental já associou como referência, a nossa câmara hoje vai ser em formato de barro, de terra, com pedaços de fragmentos do, de mares que já não são mais mares, rastros ainda de Atlântidas. E esses irmãos, gente, tá tão bonito, porque veio sirianos, através da deusa Ísis, veio os pleiadianos. É como se cada irmão fosse uma clave, uma chave que vai desbloqueando o nosso chácara humeral e vai removendo todas as armaduras que colocaram como âncoras para que a gente aterrasse, mas não aterrasse para nos aprofundar em nós mesmos e no conhecimento, que nós nos aterrassem para que nós não chegássemos a voar como um vento guiando para a direção. Só que aqueles que vieram antes, e todos os irmãos aqui, neste momento, cada um trabalhando da sua maneira, em união, nos permite a remover essas âncoras, a remover esses fragmentos fractais que pesam, que nos deixam confusas. Então, o nosso irmão pleiadiano, conduzindo aqui, ele pede para que você imagine você além do seu corpo físico fora, trazendo a sua consciência para fora do corpo, num outro eu seu, para observar com as mãos estendidas numa distância atrás do seu corpo, dessa câmara, para você sentir
Só um reconhecimento de fragmentos, de energias, de referências que mantinham estagnados, presos, como se aquela poeira enferrujasse e sempre soprasse uma hélice suja com aquela poeira e que quando você mexe só sai aquela poeira. Então sinta com as suas palmas das mãos estendidas, sinta na matéria, tenha essa conexão. A integração, ela só consegue ser contínua quando você se depara com o conhecimento. E você continua. Vai sentindo nos outros 7 chakras a cor que vibrar no seu chakra humeral sair no centro, nesse sentido anti-horário. Permita-se que ele vibre em cada um, no coronário, no frontal, no laríngeo, no cardíaco, no plexo solar, no umbilical e no raiz, que ele vibre nesse sentido anti-horário e que solte as conexões que criavam um desajuste, se assim vocês escolherem. Observa como teu corpo reage fisicamente. Sente se as tuas costas começam a expandir. Se você sente um desconforto dela abrindo, é como se ela tivesse concretada e ela começasse ou congelada e ela começasse a se mover. E agora, a cada movimento dessa asa já vai mudando a cor. Estarem na mesma sincronia e expandir as tuas costas, o teu chakra humeral. Expandir na mesma velocidade o coronário, o frontal, o laríngeo. Sente, vibrando no sentido horário e conectando todas as informações contidas na sua consciência da consciência livre. Sinta através desse chakra, dessas asas, cada movimento, seu sistema imunológico fortalecendo, a sua malha magnética fortalecendo. Sente todo o seu corpo esquentar. Sente o seu plexo solar queimar, ativando.
Vai observando as cores que aparecem na tela mental. Seu chakra laríngeo. Sente os seus ombros expandirem, conectarem com uma postura ereta, como se tivessem fios invisíveis que te conecta com o alto. Sente a tua lombar no mesmo diâmetro das tuas asas abertas. Sente a leveza na lombar, a leveza no quadril, a leveza no joelho, a leveza no tornozelo, a leveza nos pés, a leveza nas mãos, a leveza nos braços, nos punhos, nos cotovelos, a leveza no maxilar, nas orelhas, nos olhos, no chakra frontal. Sente o humeral conectando com a pineal e vibrando no sentido horário, expandindo e impulsionando a conexão com Deus, a intuição com Deus. Sente o globo ocular, a retina, todas vibrarem no sentido horário desse chakra, em alinhamento com o chakra frontal, com a pineal. Sente surgir no chakra humeral flores, gramas, qualquer elemental de Gaia com vida fluida. Sente quando está o movimento do sentido horário nessa chakra humeral, nessa espiral junto com as asas. O nosso irmão siriano colocando as patas e trazendo toda a contribuição em alinhamento da matéria com todos os chakras e com a consciência da consciência. Sente teu chakra cardíaco expandindo, expandindo e virando um sol, o humeral e o cardíaco. Observa vindo uma chuva de arco-íris, de gotas coloridas, banhando todo o teu corpo, banhando e penetrando através desse chakra humeral. Toda a flexibilidade, todo o fluido que te torna cristalino, leve.
E agora a gente vai, em 7 respirações, a gente vai acoplando todo esse fluido cósmico em conexão com fluido telúrico, e a gente vai equilibrando o nosso feminino, o nosso masculino, os nossos centros de energia, a nossa conexão com a nossa sabedoria divina, conexão com a sabedoria do nosso corpo, a sabedoria do radar vibracional que é cada parte do nosso corpo. Então a gente começa inspirando e soltando todo o ar. Gente, vai sentindo também a mesma proporção, vai expandindo o chácara cardíaco, vai expandindo os ossos, a energia, e ela vai adentrando. Então, nosso irmão pleiadiano segura nossas mãos, une as nossas mãos e coloca no nosso chácara cardíaco. Ele entrega um cristal. Cada um recebe de uma cor. Alguns olho de tigre, outros selenita, outros jade vermelha, outros verde, quartzo verde, outros quartzo rosa. Vai guardando esse cristal através do chácara cardíaco no meio, entre o chácara humeral e o chácara cardíaco, que ambos vão tocar esse cristal e vai trazer a atualização na mesma sincronicidade, expansão, sempre de forma respeitosa e amorosa, sempre. Nossos irmãos intra-terrenos trazem e entregam para cada um de nós, através de um pedaço de argila, a força da terra, a força do poder do amor da criação em Gaia. E a gente faz no movimento da mão como se a gente fizesse um rolinho, aumentasse uma minhoquinha para a gente fazer em formato de coroa e colocar.
nosso chácara coronário, para a gente poder, junto com a nossa pineal e com o chácara coronário, poder reconhecer aqui em Gaia a força da terra, os campos, que são nosso centro de energia, conexão com os nossos irmãos, conexão com a nossa divina presença, que nos levem, não importa o local que estamos, mas que possamos acessar essa câmara e fazer a remoção, balancear, equilibrar o chakra humeral e os outros. Me trazendo para o momento presente, o movimento. Vamos trazendo para aqui e agora a nossa atenção, mexendo os nossos ombros, abrindo bem os braços, movimentando, fazendo esse alinhamento, liberando e trazendo o fortalecimento, mexendo os pés, eu sempre pergunto como vocês estão, peço para compartilhar, mas a energia tá tão forte, tá tão gostosa, tá tão. É como se falar fosse. Sabe aquela coisa de se recolher? Esse processo do numeral, esse exercício, é para a gente utilizar nas nossas limpezas, se assim escolher, para incluir também no processo das nossas mercabas, de ativar mercabas de proteção, mas que a gente traga a atenção para. É como que eu vi como se fossem movimentos sutis que a gente acaba deixando ele começar a querer ficar enrijecido, sabe? Então que a gente traga a consciência para ele, essa importância, mas só para a gente fechar, né? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Gente, é, Elisa, quer ler, né?
Tô aqui na energia ainda, bem o que tu comentou, tá? É, né, na atualização a gente fica na energia. Mas eu senti bem isso, a atualização mesmo de todo o campo, em cada movimento, em cada percepção, assim, tá mais leve o corpo físico, sabe? Eu tava realmente precisando de fazer 2 dias que eu tava me sentindo uma coisa estranha na coluna, e opa, né, então já deu uma boa liberada até, né? A parte mesmo do humeral e da nossa parte traseira aqui da cervical, eu tenho muita sensibilidade, muito, 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 muito. Desde sempre, sabe? Então já deu uma boa aliviada nesse sentido de realmente ter essa consciência importante de dar atenção para ele. Eu sabia da existência dele, mas eu, por um tempo, assim, eu me desliguei dessa percepção, sabe, de ter esse cuidado. E para mim, eu sinto da mesma forma como tu mencionou, a percepção dele das asas, mas muito mais linkado ao cardíaco do que com o plexo solar. Eu tenho essa percepção porque parece que expande os dois juntos, né? Quando percebo sentir ele dessa forma. É assim, ó, porque eu vejo ele nos pulmões. O pulmão pega a tristeza, né? Sente principalmente o sentimento de tristeza. Então, assim, o plexo gera o medo. Uhum, Eu fugir, eu tenho criatividade, eu tenho vontade, mas eu não ajo por medo. Ou se eu extrapolei, fui no impulso, o que que eu faço? Eu gero, jogo pro cardíaco e ele tá bombeando, como se fosse o sangue, junto com o oxigênio. Vai para onde? Pulmão. Então eu e quando acho que ele tá associado de primeira mão, porque assim, se eu tô criando no medo e eu faço um uhum, esforço maior no plexo, e aí a mente, né, que eles usam muito a nossa mente para manipular, que ele começa a sempre jogar aquela informação, que aí o cardíaco já tem uma memória, vai descompensando, sabe? uhum. Então eu e quando você falou isso, sabe o que me veio? Parece que a gente, quando a gente tá muito lá pra cima, né, pegando muita informação, parecia um monte de fiozinho, sabe, assim, segurando um balão. Só Uhum. da gente engrossar aquele fio para dar uma resistência, criar uma raiz, a gente fica aquele fiozinho assim, só conectando, sabe? E aí a gente não sustenta. Não é que não sustenta, não é isso. Não é essa palavra, me desculpem, não tem outra palavra. Mas é um músculo, digamos assim. A gente está expandindo, então a gente está expandindo aqui. Ah, vem do terceiro. Ah, abre o Como se coronal, protegesse o músculo. a Uhum, pineal, que aí a gente vai descalcificando, vai criando esse hábito né? E ele assim, e aí, olha só como é louco. Outra coisa também, que a gente tá tendo muitos problemas nos ombros pela postura do celular. no meu caso é por causa do físico mesmo, né? O sistema físico ser mais sensível também. Tem Sim, toda uma questão. Mas já melhorou muito. Deu uma grande diferença lá. Hoje foi, acho que, um dos dias mais fortes. Com certeza. É da energia, assim, de quanto que deu para sentir na fisicalidade mesmo, sabe? O que ajudou no processo. Claro que ao longo dos dias vai ainda integrando, mas acho que foi quase que instantâneo já perceber que ajudou, sabe? Então, gratidão. eu que agradeço a vocês que estão aqui nesse processo, nesse chamado, nessa, nessa conexão ali, né? De da gente o recado assim muito forte. É, eu não sei o porquê, mas é assim, o corpo,
a sustentação do corpo, a integração do corpo, é, é a gente ter esse olhar amoroso do corpo, alimentação, é, tentar trazer uma atenção para o que o corpo quer ouvir, o que o corpo quer comer, o que o corpo quer beber, porque esses tipos de mensagem, de carinho que a gente leva para ele, ele tem uma capacidade inata de recitar e trazer para nós uma consciência de que se a gente tem uma missão, um propósito, se tem que fazer 1000 vezes, se ele não tiver integrado, a gente faz só 50, como viemos fazendo em outras, né? Então, hoje a gente tem muita informação, a gente tem muito conhecimento, a gente tem muito conhecimento interior. Então, que a gente se abasteça dele, sabe? Pratique, olhe, teste para trocar, sabe? E assim a gente vai pegando um na mão do outro, de uma outra maneira, sabe? Tá bom? Elisinha quer falar alguma coisa? Hum, de facto, eu não conhecia este nome nunca, mesmo nas minhas leituras, no estudo, eu não me tinha apercebido. Mas a verdade, e se calhar não é por acaso que eu estou aqui, e quando a Cami falou, eu associei, eu tenho há muito tempo uma dor nas costas, exatamente nesse sítio. E eu acho sempre que sou eu que sou pequena e tenho que fazer muito isto com os braços para descascar batata, cenoura. Até já arranjei uns sapatos assim, plataforma mais altos, que era para eu ficar mais alta, para tentar perceber se era de eu fazer este movimento como se estivesse levantando muitas asas. E agora, quando no início falou, eu estava com essa dor lá, porque é uma dor incómoda que eu não sei que posição é que vou estar. E de facto, agora, durante o processo, essa dor foi aliviando. Agora sinto muito tenue, mas fiquei com as pernas tão instáveis que eu não sabia como é que havia de pôr as pernas. Esticadas, encolhia, punha assim, punha de frente, punha de lado. Não sei, parecia que tinha bicho carpinteiro nas minhas pernas. Mas estou bem, mas quase a dormir. Sim, sabe? A pestana, quase Sabe? a dormir. Mas eu vou pesquisar um pouco mais, porque provavelmente este sintoma que eu tenho, se calhar não é de eu levantar os braços. Lembra que eu falava da maternidade do neném? Sim, Né? Porque você tá aqui assim, ó. Eu falava, meu Deus, tipo, como assim? Não deve doer tanto. Claro que ali é que mexe muito na gente, né? Nessa parte do filtro ali que a torneira arrebenta. Vai. É, me veio agora, estava falando do banho. É, quando forem tomar banho, é, fazer esse movimento mesmo, de cair a água, sabe? Lavar a cabeça, cair a água. adoro fazer isso, E que é aqui, como se aliviar.
E aí coloca uma cor, violeta para transmutar, azul. Na hora vem a guiança, né? Mas agora com consciência, né? A gente faz isso. Bah, e assim, eu vou te falar que até eu não fazer ele, porque o meu, ele pega os ombros, né? E aí, até eu não chegar hoje, bah, ontem começou uma dorzinha aqui assim, e aí eu me dei, desde quando eu tive o negócio no braço, eu me dei uma vez por semana, eu faço massagem, a terapêutica, a drenagem, o que tiver, né? E hoje eu fui com a dorzinha aqui assim, e aí a gente pegou, ela falou, mas de novo teu ombro? Eu falei, pois é, a gente tá aqui num processo de soltar, vamos soltar. Então tá muito. E assim, no físico, imagina aquela energia lá escondidinha, bloqueada. Aí a hora que a gente vai abrindo, ela vai soltando. Claro que não é pra gente ficar na dor, né? Mas é fazer um movimento mesmo assim. Eu não consigo estralar o meu pescoço. Eu não consigo. Mas, tipo, o meu marido, ele vira de um lado e vira do outro e já sai creque, creque. Se eu faço assim, eu consigo sentir, sabe? Então, eu sempre vou fazendo alongamento, sabe? Pra ele não. E eu imagino mesmo no alongamento eu abrindo E ela. quando a flexibilidade dele não é muito, esse movimento que tu tá fazendo já não é muito, isso também já é um meio que calcificando o chakra ou não? Não entendi, Lele. Esse movimento físico, né, que tu acabou de fazer, quando ele não tipo, é mais inflexível, né? No É, sentido, também tem relação com essa questão de, desregular o chakra. de não ser ativo, né? Ou se ele tá lá funcionando, a gente não traz consciência, ele tá lá. Aí você pode ver que educadores e tal, você vai fazer alongamento, ó, puxa, puxa, aí vai para cima. No yoga tem uma posição lá que você faz assim e sobe, ó, vai indo. Aí tu põe lá pro yoga, a mão atrás, estica, né? Eu acredito que é um. A minha sensação me veio muito a tua, que foi a primeira. A Isis, ela tá com assim aberto, porque ela tem uma mão, né? Só que aí a mão termina e fica as asas. Eu acho que cada vez que a gente vai fazendo os movimentos no físico, mas agora com consciência da energia que está movimentando, a gente vai crescendo, sabe? Se crescendo. E aí vai soltando, que nem ela pegou um músculo aqui que ela falou, meu Deus, tá dentro de um músculo, de um músculo. Ela falou uns nomes lá que ela falou, cara, e doía. A hora que ela apertava assim, ó, e jogava em toda. Eu sentia assim. Aí ela falava, porque ele tá debaixo de um nervo e não sei o quê. E quando deu um negócio no meu braço, eu fiz a ressonância, o médico falou assim, nem inflamação tá dando. Oi? Tomei um monte de Uhum. droga. Mas ele tava também embaixo de uma capa. Acho que a Cami caiu. Eu acho que sim, perdeu o contacto. Vamos esperar um pouquinho a ver se ela regressa.
Tive mesmo contacto, porque eu estou com o telemóvel para ver se tinha alguma mensagem, mas não. E para mim aqui na tela apareceu que tá gravando, então provavelmente se eu desconectava, caiu tudo. Vou Pois aguardar. é. E agora? Eu enviei uma mensagem, mas não, ela colocou não incomodar também e não está a receber. Ou não tem mesmo internet, porque a mensagem não entrou. Eu perguntei, não consegue entrar de novo? De coração. Nem chega lá, porque só tem um tracinho. Quando chega, quando entra, tem dois vistinhos. Provavelmente ficou mesmo sem internet, não é?
Também não podemos fazer nada. Hum, tranquilo. Não sei se eu desligar aqui, o que que vai acontecer com a gravação. Isso que eu tô pensando. Ah, Porque pois eu. na hora que ela caiu, apareceu mensagem pra mim, né? Ah, Aí, tipo, da configuração mesmo da gravação, aí já não. pois, eu não recebi nada disso. Também não percebo muito, que eu nem sei fazer isso. Não sei se eu espero mais um pouco, Uhum. só pra garantir. Sim.
Aqui diz que estão duas online, que somos nós as duas. Porque não está. Não tem como a Letícia garantir a gravação? Não. Também não sei o que pode acontecer aqui se desligar. Se vai carregar para ela ou se vai ser para mim, né? Também não entendo como que funciona muito bem. Pois eu também não sei. Mas já passaram mais de 10 minutos. Bom, se quiser sair, posso ficar mais um tempo aqui para ver o que. Ok. É porque para mim é muito tarde, são mais 4 horas do que aí. Vai lá Então descansar. eu vou descansar, Letícia. Beijinho. Bom descanso. Obrigada, igualmente para si, quando for a sua hora de ir descansar. Tchau. Tchau, até mais. Até mais.